Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sexo e herança. É um assunto muito interessante e bastante importante também. Primeiro, é preciso lembrar que a herança ligada ao cromossomo X foi descoberta pelo Morgan em 1910, com cruzamentos de moscas e observando a cor dos olhos das moscas. Mas isso nós vamos falar em outra situação. Vamos lembrar aqui como é que funciona. Dentro de uma célula, imaginando que aqui fosse o núcleo da célula, na espécie humana, nós teremos 23 pares de cromossomos. 22 pares determinam as características autossômicas e um par a gente chama de par sexual. Na mulher, esse par sexual é correspondente a 2 cromossomos iguais, 2 cromossomos X. No homem, esse par é composto por um cromossomo X e um cromossomo Y, que tem tamanhos diferentes. E há algumas implicações importantes para. Muito bem, pessoal. Então, olha lá. No caso do cromossomo X, no par X, existe um emparelhamento total entre os 2 cromossomos. Já no homem, que é XY, esse emparelhamento é parcial. Existe essa região aqui onde ocorre o emparelhamento. A gente diz que é a região homóloga. Ela é bem pequena, tá? E existe uma região bem grande em que não há homologia, ou seja, não há emparelhamento entre os 2 cromossomos. Ainda existe uma terceira região que a gente chama de região restrita ao Y, que tem genes muito específicos ali que apenas os homens carregam, né? Então, quando se fala de herança ligada ao sexo, sempre vem o assunto das doenças relacionadas a esse tipo de herança. Vamos verificar aqui a primeira doença, que é o daltonismo, que é aquela incapacidade de ver as cores da forma normal, da forma correta. Na realidade, ele é uma doença na retina, no fundo do olho, e impede a percepção correta das cores, né? Essa discriminação da cor se deve a um defeito genético que pode ser ligado ao cromossomo X. Existem alguns tipos de daltonismo e um deles é ligado ao cromossomo X. Então vamos ver lá. Quando o homem é normal, ele tem um gene dominante no cromossomo X, vamos dizer aqui então desão. E a gente coloca a denominação disso. A gente poderia dizer que esse homem é X desão Y, tudo bem? Já o homem que é daltônico é X desinho Y. Na hora de fazer gametas, esse homem aqui, ele vai fazer que gametas? Ele faz gametas X desão, ou seja, normais. Metade dos espermatozoides dele carrega o X desão e a outra metade carregará o Y, ok? Já esse cidadão aqui fará gametas XDzinho, portanto, carregando o gene para o daltonismo, e a outra metade gametas Y, certo? Enquanto isso, veja só, as mulheres farão gametas diferentes. Olha bem, uma mulher que é normal vai fazer óvulos somente XDzão. Uma mulher que é normal, mas portadora, fará metade dos óvulos XDzão, metade dos óvulos XDzinho. Mas observa que essa mulher, ela carrega o gene para o daltonismo, mas ela não manifesta a doença, porque como é uma doença recessiva e ela tem um alelo dominante, ela já não manifesta. Então ela é normal, mas ela porta o gene defeituoso, ok? E somente uma mulher que tenha os 2 genes para o daltonismo é que será então uma mulher daltônica, e ela fará apenas gametas XDzinho. Você observa, então, aqui nessa situação, uma disparidade, né? Para que a mulher apresente a doença, ela precisa ter os 2 alelos. Para o homem apresentar a doença, basta ter um alelo, né? Em termos de prole, né? Em termos de formação de filhos e tudo mais, você verifica que um pai normal, um pai não daltônico, ele mandará esse gene para todas as filhas, e com isso ele não terá nenhuma filha daltônica, né? Mesmo se ele se casasse com uma mulher daltônica, porque ele produzirá o gameta com XDzão. E então ele garante que as filhas vão ser normais.
Porém, para o cromossomo Y, ele não pode dar a mesma garantia, porque ele vai mandar para o filho o Y, né? Depende do cromossomo X que a esposa vai mandar, se o filho terá daltonismo ou não. Agora, um pai daltônico certamente mandará para todas as filhas, mulheres, o gene para o daltonismo. E para os filhos não mandará, porque ele mandará para eles o Y. Interessante. Vamos ver aqui, vamos fazer um teste da visão. Vamos fazer um teste para ver se você que está aí vendo essa videoaula é daltônico ou não. Essa aqui é a placa controle. Todos devem ver o número 12. Nessa plaquinha aqui, ó, quem não troca as cores verde com vermelha, vai enxergar o número 8, claramente. Tudo bem? Agora, quem trocar o verde com o vermelho, ou seja, quem tiver esse tipo de daltonismo que a gente acabou de falar, verá o número 3. Tudo bem? Há pessoas que não vão ver, porém, número algum. É quem tem o daltonismo completo, no grau máximo, aí não vai ver nada, tá? Mais um teste. O indivíduo que tiver visão normal, verá o número 5 nessa placa aqui. 5. O indivíduo que for um daltônico, que substituir a cor verde pela vermelha, verá o número 2. E quem tiver daltonismo completo, não verá nada, não verá nenhuma cor. Teste aí. Muito bem, outra doença importante e frequente em vestibulares e também relacionada ao cromossomo X é a hemofilia A. Na hemofilia A, o que falta é o fator 8 no processo de coagulação. Então, a pessoa apresenta dificuldade para fazer a coagulação do sangue e isso pode ser gravíssimo para ela em termos de vivência mesmo, no dia a dia. De novo, aqui nós vamos ver uma situação. Como o gene para hemofilia ele é recessivo, então a gente vai ter que o gene para hemofilia é esse aqui, é recessivo, certo? Na mulher, para que a mulher seja hemofílica, será necessário que ele se manifeste em dose dupla. Para o homem, basta um gene para que ele se torne um homem hemofílico, né? A vida é bem complicada, porque com a falta do fator 8, a pessoa pode ter hemorragias que não são facilmente perceptíveis, e isso põe a sua vida em risco. Nós vamos ter, então, aqui algumas situações. Vamos ver lá, ó. O homem pode ser normal ou ele é hemofílico. Só tem duas opções. Ou ele porta o gene Hzão e ele é normal, ou ele porta o Hzinho e é hemofílico. Agora, a mulher pode apresentar 3 situações. Ela pode ser normal portadora, ou ela pode ser hemofílica. Novamente, a gente tem aqui aquela situação dos óvulos e dos espermatozoides, né? Então, olha lá, ó. Um homem que não for hemofílico, um homem normal, vai fazer gametas XH e gametas Y, tudo bem? Já um homem hemofílico fará gametas XH e gametas Y. Ele passará para todas as suas filhas mulheres, ele vai mandar esse X com o gene defeituoso. Já para os filhos homens, ele não vai transmitir. Já as mulheres têm uma situação completamente diferente. Uma mulher que for normal vai produzir gametas XH, todos eles. A mulher normal portadora faz metade dos óvulos XH e metade dos óvulos XH. Você verifica aqui que essa mulher saudável pode vir a gerar um filho do sexo masculino com a doença, se ela mandar para ele o XH. Tudo bem? Já a mulher que for hemofílica, com certeza só vai fazer o XH. Então as pessoas perguntam, né? Por que existem mais homens hemofílicos do que mulheres hemofílicas? Pela mesma razão que existem mais homens daltônicos do que mulheres daltônicas. Para o homem, basta um gene e ele vai manifestar. Para a mulher, ela precisa dos 2 genes para ela poder manifestar. Um caso muito importante relacionado aí biologia e história, pode aparecer para você em alguns exercícios aí, o heredograma aqui da Rainha Vitória, que teve na família vários indivíduos do sexo masculino afetados pela hemofilia. E aqui aparece a família afetada, a família em questão, né? E o Rasputin, que teve uma importância muito grande na queda do czarismo,
por conta da influência que ele tinha sobre a família real, na tentativa de salvar o filho da família real, que era o menino portador do gene recessivo, que sofria de hemofilia, e graças às atitudes, ao curandeirismo que o Rasputin pronunciava e divulgava, ele dizia curar o menino. E com isso ele tinha uma grande influência aí na família dos czares, né? Isso acabou ajudando a desestabilizar a situação toda que aconteceu lá. Veja esse heredograma que interessante. Ao invés dos símbolos convencionais que a gente está acostumado a ver, as mulheres como círculos, os homens como quadrados, aqui a representação foi diferente. Veja, homens foram representados com bonequinho e mulheres com bonequinho com sainha. E se a mulher era portadora, ela tem uma bolinha. Se a mulher o homem era afetado, ele estava pintado de vermelhinho. Então você percebe aqui, ó, uma mãe portadora e gerou 2 filhos afetados, né? Então a Rainha Vitória portadora, filho Leopoldo afetado, ele teve uma filha, Alice, afetada, que teve um filho depois doente também. Aqui a Czarina, que aparece na foto, e o Alexis, que é o filho que foi afetado, né? Então, uma doença importante numa família importante. Mais uma vez, pessoal, uma doença grave, agora, felizmente, com uma medicação que se pode tomar. Quando a gente falou de hemofilia, hoje se fornece aí o concentrado com fator 8 para salvar as pessoas, para melhorar a qualidade de vida delas. Para a adenoleucodistrofia, a medicação foi desenvolvida por um pai absolutamente leigo do assunto, desesperado para salvar o seu filho, né? Na verdade, é uma doença gravíssima que ocorre um processo de desmielinização dos neurônios. Então, o neurônio tem lá a bainha de mielina, né? Então, aqui está o neurônio, e aí lá a bainha de mielina, que ajuda na propagação superveloz, né, dos impulsos nervosos. Quando ocorre um processo de desmielinização, a pessoa vai tendo uma perda neurológica, né? Então, o indivíduo nasceu com fenótipo normal e ele vai apresentando um quadro progressivo de degeneração neurológica. De novo, é um gene recessivo. Então, quem tem o alelo recessivo mutado tem ADL. Nos homens, 2 situações. Ou o homem é normal, ou o homem tem ADL. E na mulher, 3 situações. Normal, azão, normal portadora, ou mulher com ADL. E aqui você tem as imagens, olha aqui, do neurônio, né, do processo de desmielinização, do neurônio normal, e aqui o neurônio desmielinizado. O medicamento que foi criado, que eu comentei com vocês anteriormente, foi criado pelo pai desse rapaz aqui, que se chamava Lourenço Odoni. Ele acabou falecendo em 2008. O Lourenço tomou a medicação que o pai inventou, e que era um óleo, né, o óleo de Lourenço, e até hoje muitas crianças tomam. Essa doença é uma doença que está sendo investigado o tratamento dela através de terapia gênica, né? E aqui uma menina, veja, uma menina com adenoleucodistrofia, bem raro, né? Ela tem 2 genes, 2 alelos mutados, porque ela é, então, XAzinho, XAzinho. Bem difícil encontrar, mas infelizmente essa degeneração levava à morte. Hoje em dia, tomando o óleo de Lourenço, não leva mais. O pai pediu que o medicamento tivesse o nome do filho, né, fosse chamado óleo de Lourenço, em homenagem ao Lourenço Odoni. Ele conseguiu bloquear a doença do filho, mas não conseguiu reverter. Tem até um filme muito bacana com esse mesmo título, Óleo de Lourenço, vale a pena ver. Última doença trágica, prometo. Olha lá, distrofia muscular do Duchenne é uma doença gravíssima, que leva à morte. Infelizmente não tem hoje tratamento, nem cura, não tem óleo, nem tem fator, nem nada. Ainda bem que é uma doença recessiva. Então, de novo, a gente tem aqui uma doença recessiva, mas ligada ao X. Então, nós vamos ter 2 situações para o homem. Ou o homem é normal ou ele é distrófico. Na mulher, ela pode ser normal portadora ou distrófica. O que vai acontecer? A criança nasce com um aspecto normal, com o fenótipo normal. Porém,
A partir da adolescência, ela começa a ter uma perda de massa muscular acentuada. Ocorre uma degeneração na musculatura e vai haver uma alteração na marcha, e essa perda progressiva de massa muscular leva o indivíduo à morte, né? E o indivíduo sabe que vai morrer, então é extremamente dramático. Existem muitas pesquisas também em terapia gênica na tentativa de resolver. Aqui algumas imagens, olha, da criança com aspecto normal, depois já uma alteração postural, na adolescência já uma deformidade grave, a perda na musculatura. E aqui a ação da actina e da distrofina conjunta, que é afetada por esse gene. Como nós só falamos até agora de doenças ligadas ao X que eram recessivas, é muito importante saber também que pode haver doença ligada ao X que seja dominante. Um dos exemplos desse tipo de herança é o raquitismo resistente à vitamina D. É uma herança ligada ao X e dominante, tá? Então, olha lá, aqui dessa vez, quem é afetado é quem tem o gene dominante, tudo bem? Quem tem o gene recessivo é normal. Então, aí você vai ter 2 grupos de mulheres afetadas. Isso, pessoal, impacta diretamente na genitália, nos filhos, né? Nos filhos que são gerados. Olha bem, as filhas do pai afetado sempre serão afetadas, porque o pai vai mandar um gameta. Como vai ser o gameta que o pai vai fazer? O pai vai fazer o gameta que é X, é Izão, ou ele vai fazer o gameta que é Y. Para as filhas ele manda o X, é Izão, e para os filhos ele manda o Y. Esse gameta X, é Izão, sempre determinará que a filha tem esse tipo de raquitismo. Agora, os filhos nunca serão afetados, porque os filhos vão ganhar o cromossomo Y, tudo bem? E nesse tipo de herança aqui, você tem que ficar atento ao enunciado de qualquer exercício de como será a prole, tá? Todas as filhas desse indivíduo serão afetadas, todas as filhas, e nenhum filho será afetado, ok? Bem, bastante atenção. Existem também, pessoal, heranças que estão relacionadas a outras partes dos cromossomos sexuais. Então, nessa região em específico aqui, em que não há homologia entre o X e o Y, né? Nessa região específica do cromossomo Y, encontram-se poucos genes, muito poucos. A maioria deles relacionados à fisiologia dos testículos, anatomia e fisiologia dos testículos. A gente diz que essa herança é herança ligada ao Y ou herança holândrica. Por outro lado, existe uma herança que tem efeito limitado ao sexo. Ou seja, são heranças, na realidade, autossômicas, ou seja, não estão nos cromossomos sexuais, são autossômicas, que só se manifestam em um dos sexos. Só um sexo manifesta. Só um sexo é capaz de apresentar. Vamos ver aqui um exemplo dela. Você já deve ter visto alguém assim. Homens que têm pelinhos saindo da orelha. Esses pelinhos aqui saindo da orelha a gente chama de hipertricose auricular. Essa hipertricose auricular só vai acontecer no homem, apesar de ser presente em genes autossômicos e de ter uma herança para homens e mulheres em mesma proporção. Mesmo a mulher sendo portadora do gene, ela não apresenta, porque há que ter receptores específicos para essa apresentação que as mulheres não. Muito importante também a herança influenciada pelo sexo. Também é uma herança que está em genes autossômicos, tudo bem? Também está em genes autossômicos. Porém, o sexo vai determinar como é que esses genes vão se manifestar. Vejamos aqui o caso. Uma mulher que for Czinho, Czinho ou Czão, Czinho, será uma mulher normal. Será uma mulher normal, será uma mulher não calva. Tudo bem? Se o homem for Czinho, Czinho, ou seja, excessivo, ele vai ser um homem normal, ou seja, não calvo. Não que a calvície seja uma doença, mas não vai ser calvo, tá? Já se a mulher for Czão, Czão, e apenas se ela tiver os 2 genes dominantes, ela será calva. O homem, se for Czão, Czão, ou se for Czão, Czinho, ou seja, homozigoto dominante ou heterozigoto, ele será calvo. Então, os homens têm muito mais chance de serem calvos do que as mulheres, concorda?
Porque o homem, para ele, há duas possibilidades para serem calvos. Para as mulheres, apenas uma. É como se o gene se comportasse assim, ó. Para a mulher, ele age como se fosse um gene recessivo. Para o homem, ele age como se fosse um gene dominante. Ok? Pessoal, muito obrigada. Tchau, tchau.